Internar ou não internar à força aquele que está precisando fazer um tratamento. Aquela pessoa que bebe muito ou tem algum envolvimento com outro tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. As famílias cada vez mais se perguntam o que podem fazer, o que devem fazer e a quem recorrer. A internação compulsória agora está na lei, e a lei é a Lei 13.840. O presidente Jair Bolsonaro sancionou depois do Congresso ter aprovado. Polêmica envolvendo especialistas, médicos, autoridades públicas, familiares, aqueles que passaram por situações deprimentes, vexatórias, difíceis, perturbadas. A sociedade corre agora para um lado e espera que as autoridades no legislativo, no executivo, tornem a situação mais fácil para quem é dependente ou viciado. Sou a favor. O senhor acha que assim fica melhor para as pessoas tentarem tratar seus parentes? Acho que sim. Deve obrigatoriamente passar para o médico mesmo ou só a autorização da família já basta na opinião do senhor? Deve passar pelo médico. Você acha que esse tipo de decisão sendo tomada, a gente consegue tratar melhor as pessoas ou deve ouvi-las antes para conseguir a internação? É melhor, consegue sim. Wellington, é um caso meio difícil a gente falar sobre essa questão da internação compulsória, né? Porque tem casos aí que a família hoje não tem mais controle sobre os seus indivíduos, né? Então, de uma certa forma, eu sou a favor, né? Nós temos muitos casos de violência contra a família, contra o idoso, proveniente, né, de excessivo do uso de drogas e de bebida alcoólica. Então, esses indivíduos, eu acho que quando chega esse estágio de agressão, de violência contra a família, ele deve realmente ser internado, como se diz, à força, né? Para que a gente possa ter uma resposta melhor e um tratamento mais efetivo para essas pessoas. Porque, infelizmente, de livre e espontânea vontade vai ser difícil eles quererem essa internação. A minha opinião, eu acho que deve se ter, porque muitos jovens, né, dentro das drogas, muita vida perdida, e muitas vezes a família tem que ter essa atitude, porque quem está com essa vida aí, ela não tem mais pensamento, ela não tem mais desejo de viver. A droga consome tudo isso. Então, como família, eu acho que tem que resgatar esse jovem. Há pessoas criticando essa internação porque dizem que fere o direito individual de cada um, de escolher ser internado ou não. O que a senhora diria sobre isso? Acho que as pessoas criticam porque não conhecem essa vida. Quando a gente vê tantos jovens aí perdidos, pessoas próximas, pessoas amigas, pessoas que as drogas levam embora, a gente pensa diferente, porque a gente sente a dor do outro. Então, a família que leva uma criatura, um cidadão para esse lugar, ela quer o bem. Então, jamais um pai ou uma mãe vai querer colocar um filho numa clínica se ela não deseja a cura. Então, como se deseja a cura é algo importante para aquela família, eu acho que tem que ser. Primeiro, eu acredito que leis, elas têm que serem cumpridas. Agora, também tem que ter o cuidado, as etapas do cumprimento dessa lei. Então, passando-se por todas as etapas, onde os familiares já têm tentado de tudo, sem êxito, percebendo-se que a pessoa da família está mesmo precisando dessa ajuda, que eu vejo isso mais como uma ajuda, um tratamento que vai ajudar a pessoa que está nesta situação. Quando ele chega a este ponto, ele já não tem mais saúde suficiente para tomar as decisões próprias. Então, passando por todas as etapas de direito do doente, eu sou a favor. Agora, desde que não viole nenhuma etapa, que ela já não chegue no final. A pessoa da família julgue, precisa e já passe para esse processo final de interná-lo para tratamento. Tem que garantir todos os direitos do doente. Então, garantindo, eu sou a favor. O parágrafo 2º do artigo 23A da Lei 13.840 fala sobre situações de internamento e os procedimentos a serem seguidos. Bom, Wellington Gonçalves, boa noite à Nova Geração FM. Bom, na verdade, o que eu acho que o governo precisa se preocupar, na verdade, é de para onde vai levar essas pessoas, né? Qual é a retaguarda que vai ter
para que faça essa internação compulsória e a qualidade dessa internação, né? Eu acho que essas pautas que estão sendo aprovadas agora, infelizmente, são pautas retrógradas, que vão de encontro a uma série de avanços que tivemos nos últimos 20 anos. E agora o governo vem pautando essas questões, mas eu acho que antes de fazer a internação compulsória precisa ter qualidade nesse internamento, de como é que vai recuperar essas pessoas, como é que vai ser o atendimento às famílias que ficam fora, né, que estão, como é que essas famílias vão ser assistidas, se tem em pauta aí uma reforma da Previdência em que acaba todos os direitos, né, dos trabalhadores, da Previdência Social, né, onde o trabalhador tem que optar entre uma aposentadoria e uma pensão, onde acha que isso é privilégio. Então, todas essas questões assim, eu acho que precisavam ser resolvidas antes de partir para essa parte de internação compulsória. Eu acho que os problemas sociais, eles acontecem, esses problemas que a gente está falando aqui de droga, de álcool e drogas, eles são problemas secundários, que geralmente eles ocorrem a partir de uma vulnerabilidade social, a partir de uma falta de renda de uma população, e aí as pessoas partem para isso. Mas na verdade tem outros problemas por trás. Boa noite, Wellington, Ariacildo, aos ouvintes, eu acho também telespectadores da Nova Geração FM Cabrobó. Veja bem, uma decisão judicial questionada por muitos, não é? Eu posso opinar nesse momento como cidadão e como médico também, né? Eu há pouco dizia para vocês do meu pensamento de que essa vulnerabilidade eu acho que você se refere mais a transtornos psíquicos, né? E um que é muito recorrente e frequente no nosso meio é a questão da dependência química, né? Dependência das drogas, que deixam problemas psiquiátricos bastante nocivos ao ser humano. Todo cidadão, isso é institucional, né? Ele tem direito de tomar suas decisões próprias, né? Ao invés de deixar terceiros que o façam essas medidas, principalmente medidas radicais como a internação hospitalar, principalmente na questão do nosso país, onde esses hospitais não oferecem boas condições para esses doentes. Mas nós temos que levar em conta que tem os casos mais graves de distúrbio psiquiátrico provocado principalmente pela dependência química, né? Então, eu também dizia há pouco com vocês, eu tenho um caso na família, um sobrinho que necessitou de uma internação hospitalar. E graças a Deus retornou e está bem, está com sua esposa e cuidando do seu filho, né? Então a gente pode lastimar que seria uma coisa muito ruim para a pessoa, seria talvez um último recurso partir para a família jogar um ente querido seu num leito de um hospital psiquiátrico. Mas a gente tem que avaliar, e aí eu falo como médico, né, porque nessas horas eu acho que precisa de uma decisão de uma junta médica também para auxiliar nessa decisão. E quando a pessoa, o paciente, infelizmente, não pode reger sua pessoa, que às vezes atenta até contra a sua própria vida e atenta também contra a vida de outras pessoas, então isso é que nós chamamos de casos bem mais graves, né? Porque você começa a perturbar a ordem pública. Como vocês puderam perceber, notaram pelas declarações de vários cidadãos cabroboenses, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, alguns pensam na família, nos familiares, no tempo que passa ali naquele momento nas clínicas, outros já acham que deve ser feito dessa maneira, a decisão foi tomada e agora existe mais esse instrumento na lei. É legal. A família pode sim fazer esse tipo de internamento. Mas até que ponto as famílias vão se envolver nesse caso? Será que elas vão levar mesmo isso a cabo? Internar de maneira involuntária? E a subjetividade? Onde é que fica nessa situação? Não teremos intervenções judiciais, por exemplo? E o que dizer quando a Constituição Federal garante que o direito à vida, ou seja, a decisão sobre o que fazer com ela própria, cabe a cada um de nós? Bem, a vida, o futuro, a ação de cada um vai decidir se a decisão foi acertada ou não.